Seja bem-vindo ao canal Informação Cristã. Antes de continuar, deixe um like e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Estamos de volta com mais uma edição do nosso programa Em Poucas Palavras. Obrigado pela sua audiência. Está comigo hoje Pastor Augustus, comentando os nossos temas que eu, Natsa Matias, vou levantando aqui para você, tá bom? Então, é isso, pastor. Olá, Natsa. Olá, querido ouvinte. É sempre muito bom estar de volta aí ao seu receptor, ao seu celular, seu laptop, enfim, qualquer meio que você tenha e pelo qual nós estamos chegando até você, trazendo uma palavra da parte de Deus. Bem, no passado, não apenas nos tempos bíblicos, mas na história do mundo em geral, sempre houve descrição de cristãos que foram perseguidos, mortos por causa da fé deles. A história fala de Inácio de Antioquia, atirado aos tigres, Policarpo, bispo de Esmirna, queimado vivo, Blandina, uma cristã que foi ferida por cães e touros ferozes, obrigada a sentar-se em chapas quentes por causa do nome de Cristo. Famílias inteiras de cristãos foram atiradas aos leões nas arenas romanas, sob o aplauso enfurecido do público. Por que essas pessoas foram tão duramente perseguidas? Que tipo de ameaça elas representavam? Os mártires cristãos é o tema do programa de hoje. Pastor Augustus, como é que podemos entender essa perseguição tamanha e o que isso significou para o crescimento da igreja até os dias de hoje? Nathan, essas perseguições tiveram origem no primeiro século e elas eram resultado de alguns fatores. Primeiro, o mundo era dominado pelo sistema romano, que tinha como cabeça, que tinha como líder, um César que se julgava o filho dos deuses. E que era objeto de adoração. Em cada uma das principais cidades das províncias dominadas pelo Império Romano, havia um templo dedicado a César, com uma estátua dele, e todo um esquema de sacerdotes para oferecer sacrifícios e queimar incenso e oblações ao César. Então, a religião imperial, ela era mandatória, ela era obrigatória para todas as nações que estavam debaixo do Império Romano. Quando o cristianismo surgiu, os cristãos começaram a se referir a Jesus Cristo como sendo o Kyrios, palavra grega para Senhor, e que é a mesma palavra que era usada para se referir ao César. E os cristãos, então, ao professar a sua crença em Jesus como o Senhor, com S maiúsculo, Kyrios, o Senhor do Universo, eles estavam, num certo sentido, dizendo que a autoridade de Jesus Cristo era superior à autoridade de César. Não é que eles eram maus cidadãos. Há várias passagens na Escritura, no Novo Testamento, em que o apóstolo Paulo orienta os cristãos a respeitar as autoridades, pagar os impostos, honrar. Então, não era uma questão de que os cristãos de rebeldia civil, não era nada disso. Eles apenas não adorariam, eles não se submeteriam ao decreto de adorar César, porque eles sabiam que só havia, na verdade, um que merecia adoração, que é o Deus que se revelou na pessoa de Jesus Cristo. Sim. Então, as primeiras perseguições, elas foram motivadas por conta disso. Não podemos esquecer que antes do Império Romano começar a perseguir os cristãos, quem primeiro os perseguiu foram os judeus. Os mesmos judeus que rejeitaram Jesus Cristo e o expuseram à morte diante das autoridades romanas, foram os mesmos que perseguiram seus discípulos. O livro de Atos relata do apedrejamento de Estevão, exato, as perseguições contra o apóstolo Paulo e contra outros que saíam... O apóstolo Paulo, que inclusive também perseguiu o cristão. Antes dele ser um perseguido, ele era um perseguidor. E por que os judeus perseguiram os primeiros cristãos? Porque eles diziam que Jesus era o Messias esperado de Israel. Só que para os judeus isso era uma blasfêmia, porque Cristo morreu crucificado. E, de acordo com o Antigo Testamento, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, a ideia de um Messias pendurado numa cruz era extremamente
estranha, né, para o judeu. Agressiva. Agressiva. E como aquele movimento estava se espalhando de que Jesus é o Messias, as autoridades judaicas em Jerusalém começaram uma campanha de silenciar os primeiros pregadores cristãos, os apóstolos, os evangelistas e assim por diante. E como eles não podiam, na verdade, executar a pena de morte, frequentemente eles apelavam para as autoridades romanas, dizendo que os cristãos afirmavam haver outro rei que não César. E às vezes as autoridades romanas se envolviam, às vezes não. Mas quando o cristianismo cresceu muito e começou a se tornar uma ameaça indireta, porque os cristãos nunca, de boa consciência, ameaçariam as autoridades, então os canhões do Império Romano começaram a se voltar contra os cristãos a partir de meados da década de 60, quando os cristãos foram acusados de terem provocado o incêndio de Roma, que, segundo as lendas aí, foi o próprio Nero que teria provocado e jogou a culpa nos cristãos como bode expiatório. A partir daí houve 9 grandes perseguições promovidas pelos imperadores romanos, até que finalmente, lá pelo século III e IV, Constantino, o imperador, ele não podendo mais resistir à força do cristianismo, porque até na sua família já havia cristãos, ele então decretou que no seu império o cristianismo seria aceito como religião oficial, aí fez batizar todo o exército dele, ele mesmo não se batizou, mas todo o exército dele, enfim. Mas esse foi um período de muita perseguição. Agora, eu queria te dizer o seguinte, Nadson, hoje, o número de cristãos perseguidos é muito maior do que naquela época. Então, no passado, o que significou, qual foi a importância disso para a igreja atual e como é que a gente relaciona isso hoje, né, atualmente? As perseguições hoje, elas são variadas, não é? Há uma perseguição que é por motivo religioso mesmo, em países onde a expressão de religião não existe, expressão religiosa, liberdade de religião não existe. Países como, por exemplo, a Coreia do Norte, ou países que têm uma religião única que é a mesma religião do Estado, como é o caso dos países islâmicos, onde, não todos, mas onde o cristianismo ou outras religiões não são permitidas. E aí, então, quem for pego professando o cristianismo, lendo a Bíblia ou dando testemunho de Cristo, está sujeito a ser preso, processado e, eventualmente, até ser assassinado. E há também essas perseguições feitas por grupos radicais islâmicos, não é, que têm consistentemente matado cristãos, colocado vídeos na internet. E eu creio que isso está sendo feito em nome do islamismo, mas tem também um fundo político que visa atingir os Estados Unidos e outros países que eles consideram como sendo o grande Satã do Oriente e do Ocidente, né? Que parece que escolhem bem os cristãos que são mais, entre aspas, inimigos deles, né? Exatamente. Assim. Tem toda essa motivação política aí. Há também a perseguição que não é totalmente aberta, mas ela existe, que consiste na discriminação, consiste no afastamento da arena pública, da opinião dos cristãos, isso acontece mais nos países do Ocidente. Então, você pode, porque é cristão, eu vou dar um exemplo, na universidade. Se você é estudante de um mestrado, doutorado, e você quer fazer uma tese científica, uma dissertação, e que envolva algum aspecto do cristianismo, você vai sofrer, você vai enfrentar dificuldades, especialmente se na sua banca não houver nenhum professor que seja cristão. Né? E vão dizer, religião não tem nada a ver com ciência, com pesquisa. Eu acho muito difícil isso, porque o sujeito então não poderia escrever, mas o ateu pode, porque é uma convicção pessoal também. É um pressuposto. É um pressuposto também. Então você encontra na universidade essa discriminação, você pode encontrar isso no ambiente de trabalho, na própria esfera pública, especialmente quando vem à tona debates como a questão do homossexualismo, a questão do aborto, a questão da eutanásia. Se nós entrarmos com argumentos que são baseados naquilo que nós acreditamos que o ser humano é, feito à imagem e semelhança de Deus, merece dignidade, merece respeito e tudo mais, esse tipo de argumentação não vai ser usada. Mesmo se essa argumentação tiver base científica e tal, mas se for levantada por um cristão, eles vão, no caso, relacionar isso meramente com religião. Exatamente. Então, o cristianismo vem sendo expulso da arena pública, do debate público e político.
em nome de uma laicidade do Estado que, para mim, é equivocada. O Estado é laico significa que ele não protege religião nenhuma, mas Estado laico não é Estado ateu, né, que se levanta contra a expressão de liberdade de expressão, liberdade de religião e assim por diante. Agora há um outro aspecto nessa questão da perseguição, Natsan, que eu acho que eu preciso explicar. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele escreve aos seus leitores, ele diz mais ou menos assim: nenhum de vós sofra por ser malfeitor, maldizente ou como quem se mete nos negócios alheios. Nós, cristãos, temos, por causa do passado nosso de mártires, uma história que nós honramos e nos lembramos, existe essa síndrome e essa tentação de vitimização toda vez que o cidadão sofre. O evangélico está sofrendo, ele acha que já é perseguição religiosa. Eu vou dar um exemplo. Já encontrei gente que chega dizendo: pastor, estou sendo discriminado no meu trabalho porque eu sou evangélico, porque eu sou cristão. Aí quando eu vou investigar mais a fundo, aí o que é que eu descubro? Que o cidadão chega atrasado, que ele é um péssimo funcionário, e aí ele acha que está sofrendo por amor a Cristo, não é? Porque está sofrendo por merecer, né? Sofrendo por merecer, não é? Então, hoje, infelizmente eu vou ter que dizer isso, eu acredito que no Brasil hoje, boa parte da hostilidade que existe contra os evangélicos é por falta de sabedoria, de discernimento, de saber colocar as coisas de gente que diz que nos representa na arena pública, sim, no Senado, na Câmara. Deputados e senadores, às vezes em nome dos evangélicos, eles entram em guerra cultural com setores da sociedade que não é nosso feitio fazer. E aí começa a retaliação, e aí vem a perseguição, aí vai dizer que está sofrendo por amor a Cristo. Não sei se está sofrendo por amor a Cristo. Às vezes está sofrendo porque é bruto, é rude, discriminou mesmo. Desonesto. E aí vão confundir isso com ser perseguido por amor a Cristo. Paciência, né? Nós temos que manter as coisas distintas. Mas que há perseguição hoje no mundo todo contra o cristianismo, não tem dúvida. Aquele famoso articulista da Veja, o Reinaldo Azevedo, ele cunhou um termo chamado cristofobia. Sim, eu cheguei a ler isso. Chegou a ler isso aí, não é? Em que ele chama de cristofobia esse ódio aos cristãos que vem se espalhando pelo mundo. Ele cita lá num artigo que eu li já faz um tempo os resultados, as estatísticas levantadas por uma ONG, que no ano passado, ou foi 2013, pelo menos 200 mil cristãos eles sofreram algum tipo de perseguição. É a religião mais perseguida do mundo hoje. E, se não me engano, ele levanta essa questão, ainda diz que as autoridades acabam por se omitirem citar que isso, ou seja, os perseguidos são cristãos, exatamente por uma tal de ser politicamente corretos, digamos assim. Isso é uma coisa que me espanta, como o próprio governo brasileiro é capaz de se pronunciar a favor de determinados ditadores e de gente aí que a gente sabe bem que tipo de negócio escuso eles fazem em outros países, mas não se pronuncia contra o fato de que até brasileiros no exterior, eles sofrem porque são cristãos. Não há uma manifestação. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação, Natsan Matias. Comentário, Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71, Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio, Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia. Obrigado por ter assistido um vídeo do nosso canal Informação Cristã. Esperamos que ele tenha edificado a sua vida e também da sua família. Pedimos que por favor se inscreva no nosso canal, dê um like e compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas, para que elas também sejam edificadas e alcançadas pela palavra do nosso Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.